Módulo 5, o plano redentor do Altíssimo Yahweh. Aula 1, plano eterno, redenção preparada antes da fundação do mundo. Aleluia. Nossos objetivos hoje, quais são? Nós vamos hoje buscar compreender que a redenção não foi um plano emergencial de última hora. A obra da salvação não foi assim, mas sim um plano eterno, nosso Pai. Então, nosso Pai não foi apanhado de surpresa quando o homem pecou. Ele criou todas as coisas, é parte, veja, se você adora aquele que é pequenininho, que não sabe o amanhã, ou ele que a si mesmo se revelou na Escritura, se revelou como aquele que sabe todas as coisas. Então nós adoramos aquele que sabe todas as coisas, amém? Então quando ele criou o homem, ele deu ao homem liberdade, inteligência e colocou o homem num lugar perfeito para o homem viver em comunhão com ele. Mas não existe amor se não houver liberdade. Não existe amor por obrigação, costumo falar. Né? O amor, ele surge, ele é gerado em relacionamento. Então, o nosso Pai, ele poderia ter feito o homem um ser que só soubesse adorar ele, mas sem se relacionar com ele. Como se fosse uma máquina. Mas isso não seria verdadeira adoração. Então, ele deu ao homem a liberdade. E o homem viveu um tempo indescritível, a Escritura não se preocupa a dizer quanto tempo foi. O homem viveu antes do pecado em perfeita comunhão. Homem e mulher tiveram filhos e filhas. Tem gente que pensa que o primeiro filho foi Caim e o segundo filho foi Abel. Não, não foi. A Escritura não diz em momento algum que Caim foi o filho primogênito de Adão e Eva. Não foi. Nem Abel foi o primogênito. Ela simplesmente vem descrevendo, depois diz que depois do pecado, o homem coabitou com a sua mulher e ela lhe gerou um filho ao qual ele deu o nome de Caim. Então, é uma descrição de uma sequência, sem se preocupar de detalhes do que aconteceu antes. Mas desse mesmo pecado é dito também que, naquele momento, uma das coisas que veio como sentença para a mulher foi multiplicar as dores do parto. Então, ela já conhecia o que era o parto, havia dores, mas eram insignificantemente menores. E essas dores foram multiplicadas. Se fosse zero, se ela nunca teve dor nenhuma, quando você multiplicar algo por zero, pela filosofia, pela razão da matemática, o fundamento da matemática vai dar sempre igual a zero. Então, se ela não tinha dor nenhuma, você multiplicar zero, mas ela já tinha tido experiências antes, ela sabia o que era um parto, com perfeita saúde, sem dor, praticamente quase zero, né? Pouquíssima dor, e essas dores foram multiplicadas. Então, o segundo filho, depois do pecado, foi Abel. Caim e Abel foram filhos depois do pecado. E ali, depois que Caim pratica o primeiro homicídio, mata o seu próprio irmão, Abel, ele vai para a terra do rei Nod e se casa com uma das filhas do rei Nod. Como é que Caim, se Caim fosse o primeiro filho, o primogênito, e só houvesse Caim e Abel no mundo, depois de Adão e Eva, e depois que Caim matou Abel, só ia ficar Caim. E agora Caim vai para a terra do rei Nod e casa-se com a filha do rei Nod. Entende? Então a Escritura, ela fala com clareza, mas sem se preocupar em trazer tantos detalhes. E as pessoas, às vezes, ficam criando histórias. Como ainda hoje eu vi um vídeo de um homem dizendo que, na verdade, o pecado foi que Eva coabitou com Satanás. Teve uma relação íntima com Satanás e que Caim foi filho de Satanás. Por isso Caim matou Abel. Não, não foi. Caim foi filho, pode dizer que ele foi filho de Satanás quanto ao pecado, quanto ao homicídio, né, quanto à desobediência, quanto à inveja do seu irmão, porque o seu irmão apresentou uma adoração que o pai aprovou. Caim tinha o mesmo acesso, a mesma comunhão com o pai. Amém? Então vejam quantas mentiras e enganos têm sido plantados. E são pessoas que, com certeza, nunca leram a Escritura, não têm o menor conhecimento da Escritura, mas estão aí, são influentes. Tem muitos seguidores, milhares de seguidores. Fui olhar quantos seguidores aquele homem tinha, milhares, em todas as redes, né? Ele está presente no Instagram, no YouTube, principalmente, que é uma rede grande, mas também no TikTok. Eu vi que ele tinha no TikTok muitos seguidores, milhares assim de seguidores. Veja só, vamos conferir isso rapidamente, embora não seja o objetivo do nosso estudo, mas a gente está introduzindo, e é muito importante a gente ter essa ciência. Está, na verdade, no capítulo 3, não é o capítulo 2, como eu falei a princípio, mas é no capítulo 3, que nos descreve sobre a queda no pecado. Então, diz o capítulo 3, versículo 1, a serpente, o mais sagaz que todos os animais selváticos,
Está falando aí de um animal, ok? Que foi usado por Satanás, por isso a serpente se tornou também um símbolo de Satanás, pela sagacidade. Então aqui, olha, o animal, entre todos os animais selvagens, selváticos, a serpente era a mais sagaz. É isso que está dizendo aí. Era um animal. Amém? Era um animal que ao Altíssimo tinha feito. E essa serpente falou para a mulher. É assim que o Altíssimo te disse, não comerás de toda a árvore do campo, versículo 1 aí. Né? Gênesis 3, versículo 1. Respondeu-lhe a mulher, de fato, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Altíssimo, dele não comerás, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque o Altíssimo sabe que no dia que comerdes desse fruto, se abrirão os olhos, e como o Altíssimo sereis, conhecedor do bem e do mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Tomar aqui, o verbo literalmente, alguém que sacou, alguém que retirou da árvore o fruto. E ela comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então, abriram os olhos de ambos. Ok? Então, aqui a gente segue, avança um pouco, e vamos aqui para o versículo 13. Disse o Altíssimo para a mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então, o Altíssimo disse à serpente, visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos e selváticos. Maldita és, serpente, entre todos os animais. A serpente aqui é um animal. A referência clara, objetiva e verdadeira, que não é um engano, certo? É sobre a serpente. Moshe teve essa revelação aqui da criação, por isso ele escreve. Agora, veja só o versículo de número 16. A mulher, o Altíssimo disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez e no meio de dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse também, né, as coisas que foram ainda mais graves pela responsabilidade de Adão. Agora, no capítulo 4, leiam comigo o capítulo 4, quem puder. Quem tiver a mesma edição que a minha, certo? Versículo 1. Coabitou o homem com Eva. Quem foi que coabitou? O homem, Adão, né? Com Eva, a mulher. O verbo traduzido aqui por coabitar é uma referência explícita ao ato íntimo, sexual de um casal. Ok? O homem coabitou com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio de Yahvé. Quem falou isso foi Adão, ok? Adão coabitou com Eva. Esse é o entendimento de Moshe, que ele recebe a revelação para transmitir, ok? É por isso que está aqui no Gênesis, no capítulo 4. O homem, que é Adão, coabitou com Eva, ela concedeu à luz um filho varão, ao qual o homem que coabitou deu o nome de Caim. E o homem que coabitou com Eva também disse, o que foi que ele disse? Adquiri um varão com o auxílio de Yahvé. Então, de fato, Caim, depois do pecado, foi o primeiro filho, mas depois do pecado. A Escritura, em momento algum, diz que ele foi o primogênito, nem diz que Caim era filho ou foi filho da serpente, de Satanás. Não. Foi filho de Adão e Eva. Adão glorificou ao Altíssimo, dizendo, com o auxílio do Altíssimo, ele me deu um filho varão. Amém? Então, agora, eu estou aqui fazendo alusão a esse princípio, por quê? Porque nesse momento que houve o pecado, inclusive até o homicídio e tudo, nosso pai não foi apanhado de surpresa. Ele sabia que o homem ia quebrar a comunhão com ele e ia cair numa situação de condenação eterna. Por que condenação eterna? Por causa do juízo e da justiça. O nosso pai, o trono dele tem um fundamento do juízo e da justiça. Onde está o amor? Onde está a misericórdia? Está dentro da sua justiça. É o fundamento do seu trono.
todas as decisões dele, ele não pode agir fora disso, porque ele estabeleceu isso para si. Isso é o perfeito, ele é perfeito. Então, o amor dele é uma expressão disso. Ele sabia que o homem ia cair nessa situação de condenação e que ele não poderia deixar o homem fora dessa situação de condenação por causa do que o homem, na sua responsabilidade, fez. Amém? Vocês estão entendendo? Agora, ao mesmo tempo, ele providenciou um caminho de justiça para salvar. E qual foi esse caminho? O sangue do Cordeiro. Ou seja, a vida inocente que pagou, que se entregou, porque quis se entregar para cumprir essa condição de justiça, receber a condenação, a fim de que os que nele, em verdade, crescem, recebessem a redenção. Ficou claro? Amém? Vocês estão me acompanhando? Me acompanha aí, minha gente. Então, nosso objetivo é levar vocês a compreenderem isso, essa aliança eterna, que não foi algo feito de últimas horas, nas coxas, como diz o nordestino, né, o matuto, mas foi algo que o Pai sabia anteriormente e que por isso a Escritura diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Era algo que já estava aliançado entre o Pai e o Filho. O Filho já havia se colocado como o Salvador. E no momento, no tempo certo da história, o Filho, que já era, se revela como o Salvador. Amém? Agora, todos que foram salvos antes da obra consumada no madeiro, foram salvos pela obra do madeiro. Todos que foram salvos depois também são salvos pela obra do madeiro, a obra perfeita, a obra consumada. Amém? Aleluia. Então, aqui em Efésios, presta atenção aí, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está dando o quê? Graças. Efésios capítulo 1, versículo 13. Bendito seja, bendito o Altíssimo, Pai do nosso soberano Rei, Yahushua, o único Mashiach, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, no Mashiach, e assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, quando foi que nós fomos escolhidos? Antes da fundação do mundo. Amém? Amém. Aleluia. Ah, isso aqui é doutrina de denominação A, B ou C? Não, isso aqui é a palavra dos apóstolos, palavra apostólica. É para quem crê. Está escrito aqui, né? E em todos os melhores originais da Escritura. Então, abra lá sua Bíblia em Apocalipse 13, versículo 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui eu quero destacar essa parte final do versículo 13. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Então a redenção, a nossa salvação, a nossa redenção, ela revela um plano que existia antes mesmo da criação existir. Amém? O nosso Pai, ele já tinha nos amado, ele sabia que nós éramos merecedores da condenação, a justiça iria trazer sobre o homem pecador a condenação, mas ele providenciou um meio perfeito de redenção, de remissão do homem, para que o homem, através da fé no Cordeiro, gratuitamente, sem mérito algum, só pela fé, confiando nele. Agora essa fé precisa ser uma fé viva, uma fé relacional. Por essa fé, o homem pudesse receber a reconciliação, ser redimido, ser justificado. Justificado. Então lá Romanos capítulo 5, vamos lá? Romanos capítulo 5, versículo 1. O que é que diz? Quem sabe de cor aí já? Antes mesmo de abrir a Bíblia, sabe o que é que significa? O que está escrito? Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com o Altíssimo, por intermédio do nosso soberano Rei, Yahushua, que é o Mashiach. Amém? Então nós somos justificados, somos declarados justos, mediante a fé. E porque nós fomos declarados justos, agora nós temos paz. Agora nós fomos apaziguados, reconciliados com o Altíssimo. Aleluia! Mediante a fé no Filho dele, no nosso Salvador, Yahushua
o Mashiach, o nosso soberano rei Yahshua Mashiach. Agora, o problema do pecado, ele é seríssimo. Já que você está aqui em Romanos, vá para o capítulo 3, Romanos capítulo 3, de 23 a 26. Pois todos pecaram e carecem da glória do Altíssimo. Esse carecer aqui é mais do que precisar, simplesmente. Porque o grego koiné, e que o Novo Testamento, a gente tem os manuscritos mais antigos, o grego koiné, ele fala aqui que esse verbo traduzido aqui por carecer, ele fala de uma situação de total desprovimento. Existe o pobre, que é aquele que tem ainda algum recurso, e existe o miserável, aquele que não tem absolutamente nada. Existem pessoas no mundo que estão em condição de miséria. O que são essas pessoas? São pessoas que já estão totalmente desnutridas, que não têm um teto, que não têm roupa nenhuma. A gente não vê isso no Brasil, não. No Brasil, existem muitos pobres, como a Escritura fala. Os pobres sempre tereis entre vós, por causa da injustiça dos homens, né? Agora, miseráveis, aqui no Brasil a gente não conhece. Só que no mundo existem pessoas que estão em condição de miséria. E aqui, o versículo 23 fala que todos pecaram. Quando está dizendo que carecem da glória, quer dizer, eles são miseráveis, eles são totalmente necessitados de tudo da glória do Altíssimo. O que significa a glória do Altíssimo? A sua bondade. A glória do Altíssimo é a sua misericórdia, o seu perdão. Ele suportar o mal para salvar alguns que crerem. Então isso é a glória dele. Amém? Então o homem, todos pecaram e todos carecem da glória do Altíssimo. Agora aqui, versículo 24. Quem é que vai ser alvo da glória? Aqueles que forem justificados. Versículo 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua benevolência, por sua graça, mediante a redenção que há no Mashiach e Yahshua. Então, qual é a redenção que há no Mashiach? Que o Mashiach pagou o preço de justiça em favor de qualquer um que nele crê. A fé e o arrependimento são requeridos. Ele não vai salvar quem não crê nele, não. Ele estava ali na cruz, ele celebra um pacto representando os homens que creem. Qualquer pessoa, independente de sexo, de idade, de condição cultural, de condição financeira, étnica, cor de pele, se é alto, baixo, tem o olho claro ou não, se é forte, magro, gordo, franzino, o que for, independente de quem for, qualquer pessoa, mas vai ser salvo se der crédito a ele. Essa condição ele estabeleceu diante do Pai. E todo aquele que crê em mim será salvo. Isso é uma condição de um pacto, e um pacto de sangue. Ele vai receber a condenação, não indiscriminadamente, ele receberia a condenação daqueles que crescem nele. Ele roga: Pai, eu não te peço pelo mundo. Está literalmente escrito isso. Ele diz: eu te peço por aqueles que tu me deste, porque são teus. E não apenas por estes que tu me deste, mas por aqueles que virão a crer em meu nome por intermédio da tua palavra. Fica claro? Então, o pecado, ele traz condenação, ele traz essa miserabilidade. Agora veja ainda o versículo 25. Que esses que foram justificados, a quem o Altíssimo propôs no seu sangue, o sangue do seu Filho, né, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter o Altíssimo, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e ele mesmo ser o justificador daqueles que têm fé em Yahshua. Amém? Veja, a Escritura ela é claríssima, gente. Então, a Escritura nos mostra a gravidade do pecado que traz a condenação. E ela coloca assim: quão terrível coisa será aos homens caírem nas mãos de um Criador onipotente irado. Por quê? Porque o desprezaram. Porque cuspiram no seu amor. Porque rejeitaram a sua salvação. Porque mentiram, enganaram, foram religiosos buscando seus próprios interesses. Não buscaram a verdade. Então, amados, vamos orar enquanto é tempo pelos nossos familiares. Vamos agir enquanto é tempo. Vamos pregar a palavra tal como ela é. Tal como ela é.
Imagine um pai que chega e pede algo à sua casa, à sua família, seus filhos pequenos, e os seus filhos não fazem nada, porque dizem, não estou entendendo por que está me pedindo isso. Mas como é que uma criança vai entender na mesma dimensão de um pai verdadeiramente amoroso, bom, sábio? Então isso nem sequer se compara ao nosso pai. E muitas coisas ele direciona na palavra e a gente já consegue experimentar que são coisas boas. Mas nem tudo a gente consegue compreender. E a gente não pode estar exigindo compreender tudo para poder obedecer e seguir. Então ele manda a gente orar, ele manda a gente pregar a palavra. E a palavra, ela sim, é racional, é clara, ela traz um fundamento de justiça, claro. Agora o homem que se coloca no lugar de juiz para julgar o Criador, não, ele não pode fazer isso não, porque senão ele não é amor. Então é a mente do homem que está abrangendo a mente do Criador? Ou o contrário? A Escritura diz que o nosso Criador, ele é infinito no seu ser. Ele é tão grande, tão rico no seu ser, que ele é infinito. E nós somos uma criatura limitada. Nós somos finitos. Nós somos tão limitados. E a gente se arroga o direito de querer julgar e dizer que ele pode fazer isso e aquilo. Nós devemos nos apegar à palavra revelada, porque ela sim diz o que ele pode e o que ele não pode fazer, e aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Bem, gente, no entendimento disso que eu falei até agora, a aplicação é você reconhecer, cada um de nós reconhecermos, a profundidade da obra salvadora de Yahshua. Que Yahshua pagou um preço de justiça, o Messias, o Mashiach, né? E isso vai gerar em nós, cada vez que você medita mais sobre isso, vai gerar em você gratidão, ações de amor, ações de justiça por amor. Vai gerar em você segurança, porque se você acha que está dependendo da sua performance, então você se torna uma pessoa insegura. Porque até na hora da morte a pessoa vai pecar. Mas se a tua confiança está nele, a tua fé se desenvolve em confiança nele. E você abandona e aborrece o pecado, porque você sente-se mais e mais amado. Então importa que a gente medite na verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outro momento ele disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou a verdade. Então, amados, quando a gente cresce no entendimento, e a gente só cresce, não é só estudando, é meditando sobre o que a gente tem estudado. A gente se sente mais seguro. Então o objetivo desse nosso estudo ele é muito prático. Quanto mais você meditar, mais você vai sentir paz, gratidão, segurança, porque são coisas que é impossível a religião dos homens, nem mesmo as denominações aí legalistas, farisaicas. Existe um farisaísmo moderno, travestido de evangelicalismo, travestido de piedade, em que as pessoas vivem uma alta cobrança umas às outras e ao mesmo tempo vivem grande impureza interna, grande imoralidade, porque cobrança, gente, não gera santificação. Agora, vida na vida, comunhão, de forma consciente, com desejo de ser ajudado em oração, com desejo de ser acompanhado, é outra coisa. Não é a cobrança para punir, para disciplinar, você vai estar fora da comunhão, vai ser excomungado, você não presta, vai ficar sentado lá no banquinho, lá atrás, lá no final do galpão de gente, dos religiosos, né? Que cada vez somam mais, aquele movimento, né? Com aparência de alegria. A maioria das pessoas sequer cuidam do próprio coração, andam em falsidade, mentira, pelas costas, falando mal umas das outras. É isso que a gente vê dentro das denominações. Porque as pessoas não estão amadurecendo em amor à verdade. Elas aprendem e nunca chegam ao entendimento. Nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque não há um interesse. Não há uma busca verdadeira. Existe um movimento religioso de gado, de multidão caminhando, e é gostoso, e vamos por aqui, e vamos embora. E muitos vão quebrar a cara quando derem com os burros na água, como diz o Matuto, né? Quando ouvirem do Mashiach dizer, apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. E muitos dirão naquele dia, mas meu amo, em teu nome nós não profetizamos, nós não pregamos nas praças, nas ruas, não sei mais onde. Em teu nome nós não expelimos demônios. Em teu nome nós não falamos novas línguas. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos vós que praticais a iniquidade. São pessoas que nunca de verdade aborreceram o pecado. Nunca. Até praticavam a penitência religiosa.
Até fazia uma confissão religiosa, aquela confissão, perdoa a multidão do meu pecado em nome de Jesus. E Jesus, né? Meu Deus, em nome de Jesus, amém. A multidão dos meus pecados. De qual pecado você está arrependido? Por que você está aborrecendo o pecado? Por quê? Quais são as motivações mais profundas? Então o Espírito da verdade nos leva a examinarmos a verdade, para que a gente cresça. Não na ilusão de um movimento, mas a gente cresça fundamentado na verdade. E terceiro e último motivo, gente, que eu quero destacar aqui, também está lá em Colossenses, capítulo 1. Vamos ler de novo. Veja só. E ao Altíssimo, Ele, porque aqui tem um pronome pessoal, né? Terceira pessoa. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então foi o Pai. Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho. Amém? Veja só, versículo 14. No qual, no Filho, temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, o Filho, é a imagem do Altíssimo Invisível. É o primogênito de toda a criação. Pois nele, no Filho, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele não apenas... As coisas não foram criadas através dele, mas também as coisas continuam existindo. Nele tudo subsiste. Então o Filho, aprove ao Pai fazer do Filho o centro de toda a criação. Amém? Aleluia. Veja aí, continuando a leitura. Versículo 18. Ele, o Filho, ele é o cabeça, é a cabeça do corpo, a cabeça da igreja. O que é que significa na prática, gente? Significa que a verdadeira igreja não anda segundo a vontade própria, mas tem uma cabeça, uma direção. Minha mão não fica fazendo a vontade que ela quer, não. Ela não tem nem vontade. Ela faz o que eu mando ela fazer, a cabeça. Então a nossa vida, a verdadeira igreja, são aquelas pessoas, não são religiosos, não é prédio, igreja não é prédio, lugar nenhum no Novo Testamento chama prédio de igreja. Igreja não é denominação, que as pessoas botam na placa. Igreja não sei das quantas. Não é assim as placas lá? Igreja não sei das quantas. E pergunta a você, você é de qual igreja? Eu sou da única igreja que existe, a verdadeira, a qual Yahshua é a cabeça. Agora eu pertenço a um ministério, eu tenho uma congregação como parte da igreja no mundo. A igreja do meu Salvador é uma só no mundo. Eu tenho uma congregação local, a congregação tem um nome. É um endereço. O nome é como se fosse também um endereço. Fala de uma identidade ministerial, uma identidade de serviço. Mas a gente deve ter muito cuidado de não formar um partido e se achar melhor ou maior e desprezar outros. Mas nós devemos também andar com firmeza mediante daquilo que temos recebido. Então, continuando a leitura, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Versículo 18, né? Ele é o primogênito de entre os mortos, o primeiro realmente ressuscitado de entre os mortos. Os outros reviveram. Os outros, antes dele, não foram ressuscitados, literalmente. A tradução do hebraico correta seria reviveram, como o filho da viúva que Eliseu ressuscitou, como o filho da viúva de Naim, que Yahshua ressuscitou, a filha do centurião, que Yahshua ressuscitou, entre aspas. Na verdade, a palavra ressurreição se tornou usual, mas a melhor tradução seria que ele reviveu. Elas tornaram a viver e depois, lá na frente, tornaram a morrer. Mas a verdadeira ressurreição é aquela que a pessoa ressuscita em glória e nunca, jamais morrerá novamente. Então, quem foi o primogênito de entre os mortos? Somente há um, que é Yahshua. Amém? Veja, aqui está dizendo claramente, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primícia, a primazia, porque aprove ao Altíssimo que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e vós outros também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte,
para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a obra dele. Aí ele me lavou para que eu viva me sujando. E Yahshua nos lavou, não para que a gente fique buscando a sujeira, mas para que a gente se santifique. Então, nós temos, como diz o apóstolo Paulo, procurado ser modelos no exemplo, na piedade, na santificação. Mas é preciso se observar, porque senão as coisas estão acontecendo e a gente está desapercebido. Tanto coisas boas como coisas ruins. A gente está desapercebido porque a gente não observa, a gente não dá valor. Então, a palavra nos chama, gente, à santidade. Ele realizou tudo isso, ele sofreu tanto para que a gente possa também abrir mão um pouco de certas coisas que não tem nem tanto valor assim e a gente possa aproveitar muito mais outras, mais preciosas na presença dele. Por meio dele, todas as coisas foram reconciliadas. O sangue dele garantiu para a gente salvação eterna. Eu quero que vocês abram comigo aqui Hebreus 9, versículo 12. Hebreus 9, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, ele obteve redenção eterna para aqueles que creem nele. Nós recebemos dele um presente, não um presente que vai ter fim. Ah, eu dei a vida eterna. Se deu a vida eterna, como é que depois a vida eterna vai ser tirada? Os dons dele são irrevogáveis. Ele deu a vida eterna. Ele dá a vida eterna aos que creem. E por isso os que creem são aqueles que vão ser fiéis até a morte. São somente os que creem de verdade são capazes de entender a exortação do Espírito que diz ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa exortação é para os que creem. E os que creem vão viver. Certamente essa exortação é como uma lei da chave e da fechadura. Um foi criado para o outro. A exortação do Espírito é criada para os que creem. Os que creem são criados para andar em fidelidade. Então, amados, que nós estejamos comprometidos nesse sentido. Que nós nos apliquemos a observar a nossa vida, como estamos vivendo nossos dias. Que os tempos não são de brincadeira. Os tempos não são, independentemente de qual seja o tempo que a gente esteja vivendo. Independentemente, ele merece toda a nossa consagração, a nossa santificação. Aleluia. Amém. Bem, muito mais tem no nosso estudo que você pode acompanhar, que está lá no nosso canal específico da Escola de Ministros, no Telegram, e também o nosso vídeo ficará disponível depois para o canal do Telegram, ok? Então, o plano da redenção, ele não nasceu no Éden, ele não nasceu de surpresa, mas é um plano eterno. Antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos, o nosso Salvador já tinha se dado por nós, ele é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, a sua obra nos garante salvação plena, salvação eterna, e essa salvação plena, ela nos capacita, ela nos dá o poder, ela nos empodera para vivermos a palavra dele, para amarmos dia a dia, de forma crescente, a vontade dele. No começo, os salvos, um pouquinho. E só os verdadeiros salvos se quebrantam na presença dele e dizem: Pai, por que eu te amo tão pouco? Pai, me ajuda, Pai. Tem misericórdia de mim. Somente os verdadeiros salvos vão fazer isso. Pai, eu preciso aborrecer mais o pecado. Eu preciso mais amar a tua palavra, a justiça, a tua vontade. E quem não é salvo vai viver uma vida inconsequente. O tempo todo vai viver uma vida religiosa, carteirinha religiosa, né? Tem gente que tem até a carteirinha e quando é colocado para fora daquela denominação, vai uma comissão na casa da pessoa buscar a carteirinha. Buscar a camisa do congresso que a pessoa participou, vai buscar essas coisas. Não sei se vocês sabem disso, mas eu estou falando aqui de fatos. Então isso são religiões. As pessoas ficam preocupadas com o instrumento musical, com prédio, com cor de prédio, se é branco, se é preto, se é azul, se é amarelo, roxo, rosa. Ficam preocupadas com isso. Ficam preocupadas com N coisas dos homens, né? N coisas. Mas quando essas coisas de pouco ou nenhum valor é tirado, elas não veem mais o essencial, não veem mais a verdade. Porque elas estavam cegas por aquilo que não é essencial. Nunca aprenderam a buscar a verdade pela verdade em amor. Amém? Que o bom Pai abençoe ricamente cada um de vocês. Nós teremos agora um momento aqui do questionário, um momento de maior comunhão também. E é importante todos se fazerem presentes na aula, virem estar conosco aqui. Amém? Que a graça insondável, a benevolência de Yahweh, em Yahshua, seja crescente no teu viver